Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio pesado Flash Score. Vale a vaga na final da Copa do Brasil. Fluminense e Vasco Maracanã é o jogo de volta. Tá pelo nosso site, navegue à vontade em flashscore.com.br e tenha muita informação pelo Brasil e pelo mundo. Tá pelo nosso YouTube, Flash Score BR, seja muito bem-vindo. Chega deixando já o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante para o nosso conteúdo, já comenta. Será que o Fluminense inverte a vantagem do Vasco? O jogo vai para os pênaltis. Na ida deu 2-1 Vasco de virada. Agora é a vez do Fluminense contando com o Canóbio, o Vasco sem Piton, enfim, vamos debater tudo isso e muito mais. Se você é novo, se inscreve no canal. Para retribuir tantos pedidos que eu faço, deixo para você o nosso aplicativo Flash Score. Baixa de graça, é muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, na ida, o Fluminense saiu na frente, o Maracanã com 65 mil torcedores, uma grande festa, o Vasco teve mosaico em 3D, provocando o Fluminense, bobinas atiradas atrás do gol, ali no setor norte, que fica à esquerda das cabines, como se fossem aqueles papéis higiênicos da década de 80, a gente voltou num túnel do tempo, uma linda festa no Maracanã, com virada, com um herói que saiu do banco, que foi o Verratti. Essa história toda acabou. Como disse o Diniz, o primeiro tempo ficou para trás. Agora é a hora da verdade, é o segundo tempo, 8h30 da noite, domingo, no Maracanã, depois do jogo do Corinthians e Cruzeiro, ou seja, quando entrar em campo, os times já saberão. Bom, se eu avançar, eu pego o fulano. E aí, Edu, tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você e a todas e a todos que nos acompanham mais esse pré-jogo especialíssimo. Bom, primeiro eu preciso fazer um disclaimer aqui importante. Como é bonito ter duas torcidas no mesmo estádio, né? Eu falo isso porque eu sou de São Paulo, e aqui em São Paulo a gente não tem mais isso porque a Polícia Militar, o governo do estado decidiram assim já faz muito tempo e todo mundo engoliu isso e assim fica, né? Ou seja, é uma coisa, para mim, absurda, né? Porque a gente tem que ter duas torcidas no estádio. Isso faz parte do futebol. É claro, eu sei que tem muita torcida organizada, que tem briga, que tem tudo isso e tal, mas aí se monta um sistema de segurança ali que dê conta disso. Porque realmente foi muito, inclusive no Maracanã, com setores até mistos, né? A gente via nas imagens torcedores do Flamengo e do Fluminense lado a lado, como era aqui em São Paulo até os anos 90, né? Eu me lembro de vários jogos já trabalhando, inclusive, né? Que era exatamente assim, as duas torcidas nas arquibancadas, principalmente do estádio do Morumbi naquela época, porque a gente ainda não tinha Allianz Parque, não tinha Neoquímica Arena, né? Ou até jogos do Pacaembu também, né? Quando eram clássicos. Mas, enfim, fechando o parênteses, aí eu abro um outro parênteses também para dizer o seguinte: como é legal ver o jogador que quer jogar bola, né? O segundo gol do Vasco só saiu porque o Ryan não ficou rolando no chão como ficam a maioria dos jogadores aqui no futebol brasileiro, né? Então, assim, foi muito legal, ele realmente primeiro já fez uma jogadaça, né? Que o Ganso até saiu da frente dele, deu passagem ali pro Ryan. Aí quando ele caiu, ele levantou de novo rapidinho, já bateu a falta, o Salve deixou a bola rolar, né? Como deve ser, e aí saiu o golaço. Né? O Klaus. O Klaus, desculpa. Eu estava falando dos anos 90, lembrei do Salve Spínola. Exatamente. E aí o Verratti fez um golaço, né? Subiu mais do que todo mundo ali, botou a bola na linha, o que dá uma grande vantagem para o Vasco, né? Tava todo mundo colocando o Fluminense como favorito, realmente, pelo momento, era o favorito, mas sim, agora tudo mudou, o Flu que vai ter que correr atrás aí do resultado. A gente tem até as frases aí pós-jogo, né? Do lado do Fluminense, o Zubeldia, claro, colocando panos quentes, né? Dizendo que foi tudo muito igual, que o Fluminense jogou melhor o primeiro tempo, o Vasco jogou melhor o segundo, e aí, claro, chamando a atenção do Ryan, né? A frase exata do Zubeldia. Eles tiveram a virtude de marcar. Ele está se referindo aqui ao segundo gol. Né? Tem um jogador muito desequilibrante, o Ryan. Restam 90 minutos. Vamos ver quem passa para a segunda fase. Vamos controlar a expectativa e trabalhar. Claro, o Fluminense que começou melhor, começou na frente, né? E aí toma o gol no finalzinho, o gol da virada, realmente. Agora o Zubeldia tem pouco tempo aí para trabalhar, principalmente a questão mental dos jogadores do Fluminense. Inclusive, o Edu, esse ponto que você destacou, ele foi fundamental para mim, né? A garra que o Vasco mostrou no segundo tempo. Foi um segundo tempo bem diferente. Para quem não acompanhou o jogo, aqui na Flash Score, com a narração do Daniel Kaiser, que deu um show no Maracanã,
foi um time que lutou até o final. E o Verratti, que eu disse, é o herói improvável, claro que é herói improvável porque ele sai do banco, né? Ele não começou jogando, ele perdeu espaço nos últimos meses, foi perdendo o contato com o gol, né? Foram passando o número de gols, ele acabou até como artilheiro do brasileiro junto com o Ryan, com 14, mas Exato. acabou na reserva, o capitão. Mas é um líder técnico, um líder nato dentro do campo, do vestiário, ajuda demais e foi muito elogiado pelo Diniz depois da partida também. Agora um Mas até a detalhezinho. frase do Diniz elogiando Então, já coloca, porque depois eu quero dar um detalhe sobre o Zubeldia também, mas tem a ver com isso. Joga lá. E foi o que o Diniz falou, né? O Verratti personifica bastante o que é o Vasco. É um jogador de uma entrega absoluta para as coisas, além de ser um grande artilheiro. Não é porque a pessoa tem muita vontade, muito carisma, que joga. Isso é claro, isso. ele fazendo referência realmente à questão técnica, que nos últimos 20 jogos, né, ele fez acho que 2 gols apenas, né, com a camisa do Vasco, contando de ontem já. Então, assim, e aí teve uma confusão no jogo de domingo, quando o Vasco perdeu por 5-0 para o Atlético Mineiro e o time reserva todo entrou em campo, o Hugo Moura foi expulso. E aí a opção do Diniz, com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, foi tirar o Verratti. Ele sai, e aí a TV fecha muito nele, claramente revoltado, atira coisa no banco, atira garrafa, tira chuteira e atira no banco. Aí fica aquela coisa, pô, ele está insatisfeito com o Diniz, e eles conversaram, o Diniz falou sobre isso também, e não teve nada pessoal do Diniz e do Verratti. Ele ficou insatisfeito de ter sido escolhido e por mas ter mais uma vez um cara expulso. Enfim, mas ele tá ficando no banco, não reclama, entra, procura dar conta do recado, mas ele é um jogador de poucos recursos. Ele não faria o que o Arrayan fez. Driblar 4, cair, levantar, isso já é uma característica do Arrayan, que tem muita força física, Exato. Principalmente quando sai da direita para a esquerda, que a esquerda é a perna dominante dele, e aí fez jus. Ontem no Maracanã, ontem não, quinta-feira, rapaz, o fuso horário meu aqui tá confuso, porque é muito jogo. A brincadeira, a música que tem, oi, boa noite, será que tem gol do Ryan hoje? Teve, foi quinta-feira à noite, e domingo à noite tem o clássico. Será que vai ter gol do Ryan hoje, rapaz, no domingo? A galera vai cantar isso no Maracanã? O Piton tá fora, esse não volta ainda, com uma lesão no joelho. Não, exatamente. E a gente está falando também do Ryan para o Verratti, são quase 20 anos de diferença, né? Um tem 19, o outro tem 37, né? Então, isso, claro, isso conta demais também. Mas é isso, dentro do campo, né? Falando realmente das 4 linhas, e o Thiago Silva falou isso depois do jogo, o Fluminense parou de jogar, né? Fez 1-0 e tal no segundo tempo, realmente, e aí sim, como você disse, a vontade, né? O sangue nos olhos do Vasco. Sim. Acabou fazendo a diferença. E agora o Fluminense, né, para esse jogo da volta, vai ter que resolver um pouco. A gente também discutiu isso no nosso pré-jogo antes da primeira partida, né, Fábio? A questão do ataque. Porque realmente o Everaldo na Copa do Brasil, ele é até o artilheiro do Fluminense. Mas na maior parte do tempo ele acaba não ajudando realmente o Fluminense, né? Ele fica tentando ser um pivô ali, a jogada realmente não flui. Quando a jogada chega nele, ela para praticamente, né? Então, esse é um problema que o Zubeldia vai ter que resolver. Afinal de contas, o Flu precisa de gols, né, nessa partida, porque se ficar 0-0, o Vasco estará na final da Copa do Brasil. E em relação ao Vasco, também falando da questão mais tática, né? O segundo tempo, o Vasco melhorou demais, porque começou a ficar muito mais fluido do meio para frente, né? A gente pega o Nuno, pega o Coutinho, o próprio Ryan, o Andrés lá pelo lado esquerdo, realmente teve uma mobilidade muito interessante esse time do Vasco, logo ali no início do segundo tempo, né? E aí, quando já fez o gol, aí a questão emocional, né, subiu mais ainda a favor do Vasco. Esse jogo, eu narrei o jogo aqui do Vasco aqui contra o Santos, em São Paulo, no Morumbi, aquela goleada por 6-0, né? E assim, lembrou um pouco, viu? Essa fluidez aí do ataque do Vasco, porque realmente esse é o estilo de jogo do Diniz, né? Ele gosta de. É claro que nem sempre dá certo. E ao Vasco também resta, claro, se resguardar mais para não tomar gol bobo, né? Isso, claro, numa partida decisiva agora, onde o empate garante a classificação do Vasco, isso vai ser, claro, importantíssimo, né, Fábio? Não, sem dúvida nenhuma. É entrar ligado. Eu acho que o torcedor não vai deixar o time do Vasco, como brincava o Ramon Dias, barrar, né? Baixar um pouquinho. Exato. E foi apenas o primeiro tempo. O Fluminense vai ter um bom reforço para esse jogo, que é a volta do Canóbio, que estava suspenso. Exato, o Soteldo saiu, inclusive, machucado no segundo tempo. Vai ser uma grande partida que, mais uma vez, o Daniel Kaiser vai contar tudo aqui na Flash Score.
Edu, forte abraço, um bom fim de semana, muita bola rolando pelo Brasil e pelo mundo e a gente contando tudo na Flash Score. Um abraço, bom fim de semana também, Fábio. Valeu, um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, não esquece, o QR Code pintou aqui é para você baixar o aplicativo na palma da sua mão, ter muita informação. Grande abraço e lembre-se, Flash Score, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.